cada empreendedor empresário tem dentro dele, ou precisa ter dentro dele, 3 pessoas. Quais são essas 3 pessoas? Ele precisa ter o técnico, ele precisa ter o empreendedor e ele precisa ter o administrador. Porque eu vejo muitos empresários e empreendedores que têm só o técnico, ou o técnico e o empreendedor. O administrador, a minoria dos empreendedores e empresários que começam um negócio tem o administrador dentro dele. Não sei você, se você já reparou isso, mas isso é muito comum. E ao longo desses anos que eu venho atendendo empresários e empreendedores, eu percebo a importância dessas 3 figuras fazerem parte do dia a dia de um empresário. Como assim, Karina? Essas 3 figuras são igualmente importantes. Não adianta, aliás, até adianta por um tempo, um empreendedor ter uma mega veia empreendedora. Por quê? Porque ele vai lá e faz, ele atropela, ele faz acontecer. Não importa o que aconteça. Só que, para ele crescer, para que o negócio dele vire um negócio muito melhor, muito maior, ele precisa sim ter o administrador ali. E quando ele não dá conta de fazer isso, ele pode chamar pessoas que vão ajudá-lo a fazer isso. Só que muitos não conseguem nem pedir ajuda. Vocês pararam para pensar nisso? Então, quando eu tô falando dessas 3 pessoinhas que precisam existir dentro de um empresário, isso é algo muito sério. É algo que muita gente que começa até a usar a sua experiência profissional, só que só olhando para a parte técnica. E o que eu quero que você pense aí é de que forma você, se você quiser, claro, você pode usar a sua experiência profissional para ter um negócio próprio. Outra coisa, né? A gente escuta muito que ter um negócio próprio é o investimento que mais dá retorno. Eu super concordo com isso, mas também é um investimento que dá muito trabalho. Então, se você tá aí trabalhando no mundo corporativo e não quer ter muito mais trabalho do que você tem hoje, pense, avalie se você realmente quer ser um empresário. Pensa aí qual é o tamanho de empresa você quer, qual é o tipo de empresa você quer, como é a sua cabeça quando você pensa num CNPJ. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque tem muita gente que vem conversar comigo e fala, mas Cá, eu quero ter uma empresa, porque eu gosto de ter uma empresa. E aí quando eu faço algumas perguntas para entender como tá a mentalidade dessa pessoa, se realmente essa pessoa tem uma mentalidade empreendedora, eu percebo que a mentalidade dessa pessoa não é tão empreendedora assim. Ela muitas vezes precisa de uma segurança maior. E para quem tem essa mentalidade empreendedora, a maioria adora correr risco. Eles não estão muito preocupados com o risco. E não é preocupados de não controlar, tá? Eles topam correr riscos. É isso, é uma disponibilidade de correr riscos. Que é diferente, porque eu acredito que um empresário uau é aquele que sim topa correr riscos, mas ele mede esses riscos. Não é um risco louco, desvairado. Que ele vai falar, vou me jogar da ponte e se joga. Não, vou me jogar da ponte, mas tem uma boinha lá embaixo me esperando, tem um barquinho se acontecer alguma coisa. Isso é correr risco pensando nas coisas que estão em volta. Isso é o que de verdade um empreendedor empresário precisa pensar. Mas não é todo mundo que ainda consegue pensar assim. Então eu quero hoje trazer para você enxergar aí qual o nível de empresário você é. Aqui eu dei 3 exemplos, de nível de empresário. Hoje, eu acho que eu sou uma empresária nível 2. Eu trabalho muito com parcerias, muito mesmo. Eu tenho vários clientes, eu tenho algumas pessoas que já trabalham para mim, mas eu ainda não me considero essa empresária que tem a visão uau lá da frente. Eu ainda não me considero isso. E por que eu sei isso? Porque eu fui me conhecer. Porque eu fui entender quem era a Karina. Eu fui meio estudar. Eu fui lá saber o que eu sinto quando alguém fala que eu tenho um risco muito grande a correr. Me dá tremedeira nas pernas. E se me dá tremedeira nas pernas, eu preciso entender o que eu, Karina, preciso fazer para que eu não tenha tremedeira nas pernas. E provavelmente eu preciso me proteger de muito mais formas do que o empresário que está mais acostumado a aceitar riscos.
Vocês conseguem enxergar a diferença disso? O que eu tô trazendo para você aqui hoje, para mim, foi libertador. Por quê? Porque eu, Karina, achava que para ser uma empresária, eu tinha que ser essa empresária que tinha uma visão lá na frente, que eu queria uma empresa com 100 pessoas. E tá tudo lindo. Se você tem essa visão, parabéns. São empresários que eu, Karina, mega admiro, adoro estar do lado, adoro conversar. Só que eu hoje ainda não tenho essa visão para o meu negócio. Eu consigo ajudar os meus clientes que têm essa visão. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente estar fora da garrafa. É muito mais fácil a gente olhar para o negócio do nosso cliente estando de fora. E eu tenho certeza absoluta do quanto eu ajudo os meus clientes que faturam milhões a olharem para a empresa deles de uma forma diferente e sim, fazerem mudanças na empresa deles.